Boa tarde, pessoal. Hoje é 17 de novembro de 2020. Vamos conversar um pouco sobre a AMS Petrobras e o Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2022, ver as principais mudanças que aconteceram na AMS e, em particular, essa questão do benefício farmácia. Fiz questão de conversar com vocês desse jeito para que vocês pudessem ver e gravar e olhar com cuidado essas mudanças que vão acontecer, tanto no benefício farmácia quanto no plano de saúde, que tem implicações já a partir de 2021 e 2022. E vamos começar, né, como sempre, pelo início, claro, e olhando o benefício farmácia, que é a parte mais curta para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. Apenas para recordar que o benefício farmácia existe por conta também do acordo coletivo de trabalho, que a Petrobras tem ou pelo menos tinha, né? Talvez a gente fizesse melhor dizer que a Petrobras tinha como objetivo estratégico proporcionar aos empregados, aposentados, pensionistas e seus dependentes um benefício que forneça condições especiais na aquisição de medicamentos, objetivando a aderência ao tratamento e a melhoria da qualidade de vida. É uma questão de extrema importância. Qualquer empresa séria prima pela saúde dos seus empregados. Os empregados são a peça-chave do sucesso ou não de uma grande empresa como a Petrobras, e nós temos certeza que a Petrobras possui um corpo técnico fantástico que ela mesma se encarregou de formar ao longo do tempo. Embora nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos, a gente tem visto que isso não é tão verdade assim para os novos administradores. Lamentamos profundamente e reiteramos que temos entre nós, todos os empregados da ativa e aposentado, o compromisso de fazer com que essa grande empresa estratégica para o progresso do Brasil, para o desenvolvimento brasileiro, continue a ser a grande empresa que todos nós sonhamos um dia e fizemos com que ela chegasse até onde chegou agora. Então, vamos lá. O anexo 10 desse acordo coletivo de trabalho fala exatamente do benefício farmácia. Ele entrou em vigor em 1 de setembro, né, de 2020, recentemente, no dia 1º de setembro, e irá até o dia 31 de agosto de 2022. Aqui temos uma tabela muito fácil de olhar. Vamos olhar para essa tabela da esquerda para a direita, você olhando para o vídeo, e vamos ver como o beneficiário participa do custeio, quanto ele vai pagar de benefício farmácia, tá legal? Por faixa, foi dividido por faixa de MSB, que é menor salário básico, que está em torno de R$ 1.406,58, se eu não estiver enganado, e medicamento com custo unitário de R$ 150 a R$ 300, exceto medicamento para tratamento de doença crônica, não transmissível ou psiquiátrica, medicamento com tratamento de doença crônica com não transmissível ou psiquiátrica e medicamento com custo unitário de 300 a R$ 1.000, e, por último, medicamento de custo unitário de R$ 1.001 a R$ 5.000. Esses medicamentos têm cobertura obrigatória pela ANS,
Agência Nacional de Saúde, medicamentos orais para o câncer e suporte à quimioterapia e imunobiológico para tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriásica, doença de Crohn e espondilite anquilosante. E medicamento com custo unitário a partir de R$ 5.001. De 1,4 salários mínimos de benefício, aquele de 1.400 até 4,8, tem subsídio integral nessa primeira tabela, de 150 a 300, também de 300 a 1.000 e de 1.001 a 5.000. Assim como, para quem ganha até 2,4 mensalidade MSB, aquele salário mínimo básico, tá? Também tem subsídio integral e, de uma forma mais resumida, de 1,4 a 4,8, passando por 2,4, nas três tabelinhas que a gente vê aí, por conta dos medicamentos com aquelas características previstas nas três tabelas, eu não sei se vai aparecer para vocês, tá? Aqui, ó, a primeira coluna, ou melhor, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna, tem essa condição, tá, de tratamento. E o subsídio nessa faixa de salário é integral. Presta atenção. Você vai ver adiante quanto é o valor do menor salário básico, tá? O MSB é menor salário básico. Eu vou depois, inclusive, colocar para vocês não perderem a ideia, R$ 1.406 e alguma coisa, R$ 1.400. Então você vai pegar, multiplicar por 1,4, por 2,4 ou por 4,8. O salário que der tem subsídio integral. A partir de 7,2 MSB e até 26, vamos aplicar em função da primeira tabela, da primeira coluna, da segunda e da terceira, os percentuais correspondentes, que mudam de acordo com o tipo de medicação e com o tipo de problema e com a faixa salarial. Indo na primeira coluna de 29% daqueles 7,2 MSB até 65% quando for maior que 26% de menor salário básico. E para aqueles que não têm Petros, tem colegas também que não têm Petros, o valor é 65% na primeira tabela, na primeira coluna, aliás, na segunda é de 50% e na terceira de 19%. Aqui na última coluna, temos aqui uma setinha que o que tem aqui referente a esse quadradinho da última coluna é exatamente o que tem nas colunas anteriores, tá? Os percentuais aplicáveis para o caso de pagamento em relação à medicação adquirida são esses percentuais, que vão de 29% até 65%, de 28% até 50% e de 8% até 19%, conforme o salário aplicado, que, como disse antes, é o salário mínimo básico multiplicado por 7,2 e aí se aplica o percentual incidente. Tá legal? Então, em termos de benefício farmácia, é isso que temos de novo, é isso que foi motivo de grande briga dos sindicatos, que fez com que um sindicato assinasse antes
ou melhor, uma federação assinasse antes e a outra federação que queria um pouco mais no tratamento integral do acordo coletivo de trabalho acabou assinando a posteriori. Mas é isso que temos e é isso que precisamos que seja observado pela Petrobras. Então, em relação ao benefício farmácia, é isso. Se você achar que merece estudar melhor, dá uma paradinha e olhe com tranquilidade o que está escrito na tabela. Detalhe, essa tabela faz parte do acordo coletivo de trabalho, tá legal? Não foi eu que a inventei, mas sim os nossos prezados colegas da Petrobras e os nossos representantes das federações de sindicatos. Vamos continuar. Vamos, a partir de agora, ver algo não tão agradável, nem tão recomendável quanto vimos até agora, e tudo isso dentro de um contexto de muita apreensão, muito medo, um ano de 2020 complicado, complicado em relação ao acordo coletivo de trabalho, complicado em relação particularmente à AMS, ameaças em relação ao acordo coletivo de trabalho, ameaça ainda em relação à AMS. A Petrobras segue célere em fazer da AMS uma empresa sem finalidade lucrativa, ou melhor, uma associação, e a gente fica impedido de ter qualquer atitude, principalmente em função da pandemia e em função do governo que está aí e que não nos permite tanta flexibilidade de lutarmos em relação aos nossos direitos. Mas é o que tem para o momento e a beleza da democracia é que a gente pode reclamar e pode lutar pelos direitos, embora às vezes quem está no governo não seja tão democrático assim, apesar de dizer que é democrata e que está para fazer o melhor para o povo brasileiro. Mas nós sabemos que existem governos e democratas, e vamos voltar aqui ao assunto que interessa, que o assunto que interessa é a AMS Petrobras e como nós vamos ter que nos virar em 2021 e 2022 e daí por diante. Vamos lá? Vamos então conversar sobre proporção de custeio da AMS. Estão previstas mudanças na proporção de custeio do plano que há entre a AMS, Petrobras, e os beneficiários, empregados da ativa, pensionistas ou aposentados e aposentados. A partir de 1º de janeiro de 2021, a proporção dos custos será de 60% para a AMS, será 60% para a AMS, para a Petrobras, não está escrito aí, aliás, está escrito errado, não foi eu que escrevi, isso é por conta da Petrobras. Então, seria correto dizer, a partir de 1º de janeiro de 2021, a proporção do custeio da AMS é 60% para a Petrobras e 40% para os beneficiários. Repito, esse texto é exatamente o texto que está no acordo coletivo de trabalho. Já a partir do dia 1º de janeiro de 2022, haverá mudança, será implantada a paridade. Cada uma das partes arcará com 50% do custeio. Ou seja, a Petrobras pagará 50% e nós pagaremos 50%. A pergunta que não quer calar, que você deve estar se fazendo, é o seguinte: ô Ângelo, como é que vai funcionar essa questão de 50%? Ou 60% e 40%? Vamos ver adiante, porque você tem toda a razão de fazer essas perguntas por uma razão simples. Existe o grande risco e existe o pequeno risco. Então vamos ver como vai funcionar cada um deles. Adiante. Ainda existe um outro aspecto que é relacionado com a margem consignável.
desde que não haja previsão de desconto integral para o beneficiário utilizar a cobertura, os valores referentes à participação do beneficiário passarão a ser limitados pela margem de desconto de 30%. Muita atenção, porque isso é de extrema importância e é esse um dos grandes nós dessa migração da AMS Petrobras para uma associação. Nos casos de aposentados e pensionistas, a mudança do valor da margem consignável para 30% está condicionada ao estabelecimento da priorização dos descontos da AMS pela Petros em sua folha de pagamento. Ou seja, independentemente de quanto você recebe da Petros, a Petros tem que priorizar, descontar 30% do que você gastou com a AMS no seu pagamento. Há ainda casos em que a margem consignável não será aplicada, como no ressarcimento de despesas por uso indevido, despesas de pequeno risco para beneficiários da AMS 28 e do benefício farmácia, tá bom? Reitero, dúvida, lê de novo, lê com calma, lê com tranquilidade, que não é difícil entender essa parte. Então, vamos ver agora aqui uma tabelinha, a primeira de muitas que irão se seguir, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para você é o seguinte: MSB, menor salário básico, não é de 1.400, como eu falei antes, desculpem o erro, é de 1.040 e 48, tá? Então, quando aparecer lá qualquer número fracionário, 2,4, 3,5, 4,6, multiplicar esse número aqui, esse menor salário básico, por aquele número e depois tirar o percentual, tá legal? Então vamos ver o que diz essa tabela. A seguir as principais mudanças em relação ao acordo coletivo anterior, documento publicado na página da Petrobras, mudanças no âmbito da AMS, subsídio integral, que nós já vimos, dos medicamentos do benefício farmácia para quem recebe até 4,8 menor salário básico. O que é isso? É pegar 4,8 e multiplicar por 1.040,48. Se fosse 5 salários, seriam R$ 5.200, isso em número redondo. E aí aplicar o percentual, tá, que você vai pagar em cima do que você gastou. Então está aqui a primeira faixa de MSB, que vai de 1,4 até 22,6. Depois para em 26 o quê? 26 MSB, menor salário básico, e depois maior que 26 e para aqueles colegas que não têm Petros. Como dissemos antes, de 1,4 até 4,8 MSB, subsídio integral na primeira coluna, subsídio integral na segunda coluna e também na terceira coluna. Ok? É simples, não tem muito o que falar a respeito disso. Outra coisa é o seguinte: tá bom, eu não ganho até 4,8 MSB, eu ganho de 9,6 a 26. Então, quanto eu vou pagar? Eu vou pagar exatamente este percentual que está indicado aqui, se for algo referente a essa segunda coluna, ou este percentual indicado na terceira coluna. Gente, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 colunas. Então, se eu falo essa coluna do meio, eu estou me referindo à terceira coluna. E se eu falo a última coluna, é a quarta coluna. Os percentuais aplicáveis estão aqui bonitinho. O teu salário é um multiplicador, é o valor resultante dessa multiplicação aqui, 4.000, ou melhor, 1.040,48 vezes 26 ou 1,4. Aqui tem uma observação, talvez você não esteja lendo, na segunda coluna, que fala
exceto medicamento para tratamento de doença crônica, não transmissível ou psiquiátrica. E aqui uma observação que não consta da tabela original, mas que eu fiz questão de colocar, porque é uma lembrança que eu julguei oportuna. Uma grande conquista, que essa é uma observação que a AMS faz, não é o Ângelo que está fazendo, tá? Não está tampouco nessa tabela. Uma grande conquista nesse acordo é que os beneficiários titulares que recebem até 4,8 menor salário básico, correspondente quase a R$ 5.000, passam a ter o subsídio integral dos medicamentos deste programa. É algo bom? Com certeza é. Poderia ser melhor? Poderia, mas é o que tem para hoje, é o que tem para este ano, é o que tem para esse acordo coletivo de trabalho. Depois tem aqui, nessa linha verde, uma outra observação. Medicamento de cobertura obrigatório pela ANS, Agência Nacional de Saúde, medicamentos orais para câncer e suporte à quimioterapia e imunobiológico para tratamento de artrite reumatoide, artrite psoríaca, doença de Crohn e espondilite anquilosante e medicamento com custo unitário a partir de 5.001 também estão previstos nessa tabela e é melhor, nesse caso, olhar como vai funcionar, porque é algo que está aqui na quarta ou na última coluna, como ele vai funcionar, tá ok? Tem subsídio integral, mas até o de 1,4 ao 4,8 salário, tá bom? Então vamos em frente. Como será o pagamento da AMS para aqueles que não têm Petros a partir de 2021, na tabela 60-40 e na tabela 50-50. Temos aqui na tabela 60-40, com vigência a 1º de janeiro de 2021, para aqueles colegas, essa tabela é para aqueles colegas que não têm Petros. Você vai perguntar, mas tem gente que não tem Petros? Tem. Para esses colegas, tá? Aí funciona de uma maneira muito mais simples e um pouco mais cara, talvez. Um pouco, mas é. E varia de 0 a 18 anos até 59 anos ou mais. E de R$ 87,27 a R$ 519,33. Isso é grande risco, tá legal? Agora, a partir do ano que vem, a partir de 2022, aí a coisa toda muda. Então, quem pagava 87,27 vai pagar 115,11. O percentual eu não fiz, mas é muito fácil de fazer. Haverá um aumento já previsto na tabela, tá legal? Não tem nada demais e, com certeza, a possibilidade de haver um aumento ainda sobre essa tabela, a função dos indicadores da área médica. E quem pagava o maior valor, 519,33, vai pagar 685. Detalhe, os valores que você está vendo são valores unitários, são valores que uma pessoa paga. Se você é um casal, você terá que multiplicar por 2, tá? E aí, conforme o caso, verificar como se aplica ao o filho ou a filha que ainda está sob sua custódia, sob sua responsabilidade. E aqui está bem claro também para quem tem o plano 28, aqueles filhos maiores que 28 anos, tá? Já a partir de janeiro de 21, vai pagar R$ 398 e a partir de janeiro 22 vai pagar R$ 450. Tá legal? Detalhe, de novo, esta tabela é para
aqueles colegas que não têm Petros. Os que têm Petros, vamos ver na tabela a seguir. Mas, antes de vermos as tabelas, vamos complementar as informações sobre o custeio da AMS. Na cláusula 31, diz que o custeio de toda a despesa com o programa da AMS será feito através da participação financeira da companhia e dos beneficiários titulares nas proporções dos incisos abaixo e nas formas previstas no acordo coletivo de trabalho. A partir de 1/1/2021, a participação será na proporção 60-40, que já vimos, e a partir de 1 de janeiro de 2022 será paritária, ou seja, 50 e 50. Uma outra questão importante é o parágrafo 1º do nosso acordo coletivo de trabalho, que diz que a companhia e as entidades sindicais estabeleceram que, se houver mudança ou revogação da resolução GCPAR 23, aquela que prevê a aplicação dessas mudanças de 60-40, 50-50, em decorrência de atos ou diplomas regularmente baixados pelos poderes executivos ou legislativos, irá permanecer a relação 60-40 até o novo reajuste, ou melhor, até novo ajuste entre as partes. O que significa, caso a GCPAR 23 venha a ser capada, venha a ser retirada, não tenha mais validade, a Petrobras solenemente nos informa que irá continuar 60-40 e em vez de 30-70 e irá sentar à mesa para discutir o que ele fará. Mas, para evitar perder tempo, já diz que vai permanecer a relação 60-40. Né? Petrobras é muito boazinha. Ou os colegas que estão lá hoje realmente são muito bons para a Petrobras, claro. Parágrafo 2º. Devido à modificação dos custos do programa da AMS decorrente das novas coberturas e novos programas implementados, atendimento às sugestões da comissão da AMS e ainda, em razão de outros fatores, como variação dos custos médicos hospitalares, que é o indicador que eu falei, que pode acarretar outro aumento, a companhia apurará anualmente, após o fechamento do exercício, se a relação do custo, ou melhor, do custeio, prevista nesta cláusula foi cumprida, apresentando e propondo ajustes mediante entendimentos com a comissão de AMS prevista no presente acordo. Certo? Por isso é que nós não concordamos, entre outras coisas, que isso se torne uma associação sem finalidade lucrativa. E também não concordamos, apesar de ele estar aí, com esse segundo parágrafo. Terceiro, todos os empregados aposentados e pensionistas serão considerados beneficiários titulares, tendo coparticipação financeira nos procedimentos de pequeno risco e sendo responsáveis pelo custeio de grande risco, através de contribuição mensal pré-estabelecida. É o que já está acontecendo, isso não é nenhuma novidade. Vamos lá. Ângelo, que foi a pergunta que eu fiz antes para mim mesmo, como é que funciona essa questão de grande risco e pequeno risco? Muito bem, temos aqui o anexo 6, que é uma tabelinha, que é a nossa participação, tá, no pequeno risco. O que é pequeno risco? Pequeno risco é aquele remédio que você compra na farmácia, não, desculpe, é aquela consulta que você vai fazer com o seu médico, aquele exame que você vai fazer no laboratório, ou aquele exame muito mais sério que você vai fazer num grande hospital ou numa grande empresa, cujo o valor é dividido ou é participativo da forma que está aqui, levando em consideração, mais uma vez, o MSB, o menor salário básico, de R$ 1.040,48, dessa vez eu não esqueci de colocar, e que vai de 1,4 até 26 salários MSB.
E qual é a nossa participação? Começa em 7 e vai até 50%. Como é que funciona isso? De acordo com o seu salário. Quanto maior o seu salário, maior é a sua participação. E ainda tem aqui o caso do beneficiário que não tem Petros, também ele paga 50% como fosse o maior salário. Tá bom? Então, essa tabela não tem mistério nenhum e ela está relacionada ao pequeno risco. Reitero, pequeno risco são as consultas, os exames laboratoriais ou clínicos que volta e meia a gente faz. Ok? Vamos ao próximo então. Aqui é a contribuição de grande risco que temos atualmente. Legal? Atualmente nós pagamos o grande risco exatamente conforme essa tabelinha que está aqui. E aqui, de novo, a gente vê que tem de 1,4 MSB até 14,4 MSB. A gente já sabe o que é MSB, menor salário básico. E, mais uma vez, como isso funciona? Funciona de acordo com a idade e o percentual incidente, tá? Em cima do valor que você ganha e modifica de acordo com o teu salário. Aqui nessa tela, a gente está vendo salários que vão de 1,4 até 14,4. Nesta tabela, a gente já fecha tudo o que acontece hoje. Isso é como nós pagamos hoje, para você ter uma ideia de como vai ficar a partir do ano que vem. E aqui a tabela se completa, começando de 19,2 MSB até 36 ou maior que 36 MSB. Onde começa e onde termina cada faixa, a gente pode ver, está muito bem definido nas cores, a gente não vai ter dificuldade de ver. Eu espero que vocês gostem do trabalho. Se tiver algum problema, algum comentário para elogiar, você pode fazer, para reclamar também pode, mas por favor, com educação, porque tem alguns colegas que não têm, às vezes, uma boa paciência que a gente precisa ter. Então, reitero, esse slide encerra o tratamento que a gente tem com grande risco até o final deste ano. Agora, mais um pouquinho de leitura, porque ninguém é de ferro. Parágrafo 4. Nenhum benefício poderá ser inscrito, ou melhor, nenhum beneficiário poderá ser inscrito na AMS como titular e como beneficiário dependente ao mesmo tempo. Os beneficiários dependentes, como cônjuge ou companheiro, filho ou enteado, que vierem a assumir vínculo empregatício com a Petrobras, passarão a assumir a condição de beneficiário titular. Parece óbvio. Parágrafo 5º. A coparticipação dos empregados, aposentados e pensionistas no custeio dos procedimentos classificados como de pequeno risco na AMS será efetuado conforme tabela anexo 6, que já acabamos de ver. Para os beneficiários sem a Petro que se desligaram da companhia, a partir de 24 de maio de 2006, o percentual da coparticipação no pequeno risco será conforme faixa específica, que já vimos também, a tabelinha sem Petros, que já eu mostrei antes para vocês. Sexto parágrafo, a participação dos empregados aposentados e pensionistas no custeio dos procedimentos classificados como de grande risco e na AMS será efetuado com uma contribuição mensal fixa e uma contribuição adicional no mesmo valor da contribuição regular, que será cobrada sempre no mês de novembro. Preste atenção neste sexto parágrafo. A participação dos empregados aposentados e pensionistas no custeio dos procedimentos classificados como de grande risco na AMS será efetuada com uma contribuição mensal fixa e uma adicional, no mesmo valor da contribuição regular, que será cobrada sempre no mês de novembro.
Olha, precisamos esclarecer esse parágrafo sexto. Isso realmente me causa espécie de ver esse parágrafo. Não fiz a lição de casa, devo confessar para vocês com relação ao sexto parágrafo, mas farei. Parágrafo 7. Para a contribuição de grande risco serão praticados os valores constantes nas tabelas 7 e 8, que irão vigorar a partir de janeiro de 21 e janeiro de 22, sendo certo que a tabela 8, relação do custeio 50-50, é uma projeção e que os valores reais serão definidos em setembro de 2021. Por quê? Porque ainda haverá um outro indicador, que é o indicador da área médica, é um indicador relacionado com os serviços prestados pelos profissionais da área de saúde. Para os beneficiários sem petro que se desligaram da companhia a partir de 24 de maio de 2006, o valor de contribuição do grande risco será conforme anexo 9. Os valores relativos ao grande risco constantes nas tabelas 7, ou melhor, nas tabelas do anexo 7, 8 e 9, serão reajustados em 31 de 3 de 21 e 31 de 3 de 22 pelo índice de variação do custo médico hospitalar. Era exatamente essa questão que eu estava falando para vocês, que é o VCMH, ou seja, além daqueles valores que a Petrobras já anunciou, ainda haverá esse reajuste função do índice da variação do custo médico hospitalar, referente ao período de 12 meses encerrados, apurado por Instituto de Referência do Mercado de Saúde, considerando o percentual acumulado no período de 12 meses. É essa mais uma grande facada que a gente vai receber, além dos aumentos que já vimos antes e das mudanças das tabelas que já vimos. Aquelas tabelas são apenas referenciais, elas irão mudar em função desse famigerado indicador, VCMH. A aplicação do referido índice nos termos propostos incide apenas sobre as mensalidades devidas pelo beneficiário, sem prejuízo da observância dos limites previstos nos incisos do caput dessa cláusula. Ou seja, a aplicação do referido reajuste não pode ampliar os limites previstos de participação, devendo ser promovidos os ajustes necessários quanto aos valores devidos pelos beneficiários para observar o referido limite, mesmo com a aplicação de reajuste proposto. Isso nós vamos ver como é que vai ficar. Realmente está aqui uma boa pegadinha que a gente não sabe como vai funcionar. É pagar para ver. Ainda um outro parágrafo, o 8º, é classificada como grande risco toda e qualquer assistência prestada em regime de internação hospitalar ou domiciliar, bem como o atendimento de emergência e urgência dos beneficiários, realizados em hospitais, casas de saúde que trabalhem com internação, além de determinados medicamentos e procedimentos de alta complexidade ou alto custo, cujo risco securitário seja elevado. Os atendimentos ambulatoriais realizados em ambiente hospitalar serão classificados como de pequeno risco. Para quem ainda tinha dúvida, está aqui mais uma explicação adicional. Parágrafo 9. A coparticipação financeira dos empregados, aposentados e pensionistas no custeio dos serviços de ortodontia será de 50%, independentemente da classe de renda do titular. Entendeu bem, amigo? Então, serviço de ortodontia, independentemente de quanto você ganha, você vai pagar 50%. Parágrafo 10º. A coparticipação financeira do empregado, aposentado e pensionista no custeio de serviços de odontologia e psicoterapia será calculada pela tabela de pequeno risco. Se você ficar maluco, está garantido, tá? Tabela de pequeno risco. Brincadeira, gente, brincadeira, para aliviar um pouquinho. Bom, e aqui já temos a facada inicial a partir do dia 1º
de janeiro de 2021 a participação de grande risco. Como será? Será muito simples, meus prezados colegas. É desse jeito que está aí na tela. De 0 a 18 anos, 87,27. Maior que 59, que somos todos nós. 519,33, multiplicado pelos números de participantes que sejam maiores de 59. E o plano 28, 398,82. O seu caso, você lê com mais tranquilidade e assim você fica mais a cavalheiro. Não precisa enumerar todos os casos, certo? Vamos adiante. Projeção para a tabela que vai vigir a partir de 2022. Não se esqueçam, como já foi salientado aqui nas cláusulas que a gente leu anteriormente, que tem aquela famigerada tabelinha de custeio hospitalar que vai influenciar a mudança dessa tabela para mais, naturalmente, tá? Então, a partir de 2022, janeiro, vamos começar com R$ 115,11 e terminar com R$ 685,01. É a maioria dos casos que a gente tem, né? Maior que 59. E no plano 28, filhos que ainda estejam no plano 28, R$ 450. Aqui é o grande risco, como muda de acordo com o valor do MSB do participante, e isso vai variar de acordo com o salário que você ganha e a faixa etária. Então, aqui está a faixa etária, temos duas tabelinhas que ainda vai ter uma segunda transparência, que vai de 1,4 MSB até 14,4, a faixa etária e a contribuição do grande risco. Aqui na sequência, começa com 19,2 e termina em 36, ou maior que 36 e maior que 59. Ou seja, somos nós, né? Nós levamos sempre a pior, maior que 59 e, de acordo com o que está estabelecido, maior paulada na cabeça, R$ 686 a partir de 2021. Mas não é só. Pare, dá uma pausa e veja com atenção que isso te interessa muito, ok? Vamos passar adiante, mas é bom que você pare e veja direitinho o que acontece com você. Por isso que eu fiz desse jeito. Antes da próxima tabela, vamos aqui para o parágrafo 11. Os beneficiários titulares serão distribuídos por faixa etária e em classes de renda para fins de cálculo de participação do custeio do grande risco AMS. Os dependentes serão enquadrados de acordo com sua faixa etária e classe de renda do beneficiário titular. No cálculo da participação dos empregados do quadro de terras, deverão ser consideradas todas as parcelas de rendimentos, à exceção de 13º, gratificação de férias, diária de viagem, adicional de interinidade, vantagem por motivo de transferência, pagamento por serviço extraordinário, benefício, participação nos lucros e resultados, abono ou gratificação. Essa é fácil. Vamos para a próxima. No cálculo da participação dos aposentados ou pensionistas titulares do grande risco, deverão ser consideradas todas as parcelas, à exceção do 13º. Os dependentes serão enquadrados na mesma classe de renda dos beneficiários titulares. O 13º parágrafo informa que todo e qualquer atendimento coberto pela AMS é isento de carência. Ainda bem. O 14º diz que a companhia garante a manutenção da cobertura do implante dentário a todos os beneficiários. Ninguém vai ficar desdentado.
desde que tenham idade igual ou superior a 18 anos, observados os critérios técnicos para a sua utilização, conforme as normas da AMS. Lembro que você ter dentes no lugar e cuidar dos seus dentes também é parte da sua saúde, tá bom? Brincadeira é brincadeira, coisa séria é coisa séria. Parágrafo 15º. O reembolso da livre escolha será efetuado conforme a seguir. O processo de reembolso ocorrerá em até 30 dias a partir da entrada da documentação completa na AMS. Caríssimo Cláudio Costa, esse é o grande problema. Essa documentação, por mais que a gente queira e tente, segundo quem nos atende, nunca é completa, nunca está adequada. As negativas de reembolso de seus respectivos motivos serão comunicados ao beneficiário e ou familiar responsável. Os canais de relacionamento já se encontram estruturados de modo a informar aos beneficiários os valores de reembolso para os procedimentos pretendidos no prazo estabelecido, bem como as regras para efetivação do mesmo, em até 30 dias, uma vez completa a documentação enviada. Então, preste bem atenção. Quando a documentação for entendida como ok, aí conte 30 dias. A tabela com os valores de referência da Petrobras para fim de reembolso na modalidade de atendimento de livre escolha será disponibilizada no portal da AMS. Parágrafo 16. A companhia continuará aperfeiçoando os procedimentos técnicos e administrativos do programa AMS, de modo a garantir a qualidade dos serviços prestados e adequá-los aos parâmetros de custeios que permitam preservação ou preservar o benefício. Os aperfeiçoamentos de que trata este parágrafo, que vierem a acrescer os custos atuais, serão implementados mediante a manutenção da relação prevista nos incisos 1 e 2 do caput dessa cláusula. A companhia manterá as entidades sindicatas informadas acerca da atualização dos aperfeiçoamentos, procedimentos técnicos e administrativos da AMS. Seria interessante e desejável que não nos mantivesse apenas informados ou comunicados, mas sim que nos fizessem participar dessas modificações. Isso sim é razoável e recomendado que se faça. Gravíssimo gerente de RH que está fazendo as mudanças que não queremos na AMS. A companhia manterá disponíveis os padrões de elegibilidade e cobertura da AMS no portal de gestão e o regulamento da AMS nos portais corporativos da Petrobras. Será realizado treinamento sobre procedimentos da AMS para todas as equipes, visando a melhoria de atendimento dos beneficiários. Seria mesmo muito oportuno que, principalmente aqueles cidadãos que glosam as nossas solicitações e que glosam os pedidos médicos, fossem treinados para que trabalhassem com muita seriedade e muito cuidado em relação a essas demandas. E agora vamos rever, para quem achou que o sofrimento era pouco, prometi grandes emoções. Vamos rever de uma forma igualmente que foi mostrada nos slides anteriores, né, o plano 28, né, tabela de grande risco, que irá vigir a partir de 1º de janeiro de 2021. Aqui, mais uma vez, o MSB, você jamais vai esquecer dele, 1040 e 48. As aplicações que vão de 1,4 MSB até 14,44 nesta transparência. Nesta começa em 19,2 e termina em 36, maior que 36 e maior que 59. Ok? Então, essa é a tabela que, em princípio,
irá vigir em 2021. Por que, em princípio, Ângelo? Porque tem aquela famosa sopa de letrinha que vai fazer com que esse valor fique maior, que é o indicador de serviços médicos e assemelhados, que é avaliado anualmente. Aqui vemos a relação de grande risco, né? De novo, de 1,4 até 14,4. Depois, o plano 28, ou melhor, tenho quase certeza que na primeira não estava, mas essa é a tabela, também a anterior, depois vocês passam direitinho para trás, vocês vão verificar que essa é a tabela de projeção. Eu vou consertar o slide, não tem problema o diálogo, tá? Não vai mudar nada, apenas vou consertar, porque do 1,4 até o 36 aqui, o que vemos é a projeção de como irá ficar a tabela de grande risco a partir de 2022, quando iremos pagar 50% cada um. E aí temos aqui um grande presente para todos nós maiores que 59, que iremos pagar 1.060, 1.061 quase, por pessoa. Ou seja, se você tem a felicidade de ter a esposa ao seu lado ou o esposo ao seu lado, você irá pagar R$ 2.122 para você ter esse bendito plano. É isso que a Petrobras está dizendo que é a grande melhoria que ela fará no nosso plano. É isso que a GCPAR 23 orienta, mas não obriga que seja feito, e é por isso que nós estamos na Justiça brigando para que a GCPAR 23 seja mandada para o espaço. E aqui a conversa que a AMS tem com a gente é dizer: olha, você vai ter grandes benefícios, a partir de 2021 você vai poder eleger os seus representantes na AMS, vamos ter eleições, vamos ter participantes dos empregados. Eu fico com um pé atrás, não com as eleições propriamente dito, mas eu já fiz até esse comentário com membros da equipe do Cláudio Costa, dizendo o seguinte: se eleger os membros para compor a diretoria da AMS, associação, for igual a eleger os membros da diretoria da Petros, é um tiro no pé, pois a Petros, ou melhor, a Petrobras, sempre leva todas, nós não conseguimos ganhar nenhuma. Provavelmente será assim também na AMS. Então, é isso que nós desejamos, que pelo menos mude, que tenhamos paridade dentro do Conselho, mas paridade sem o famigerado voto de Minerva, ou voto que me enerva, porque é realmente penoso você trabalhar 30, 40, 50 anos na Petrobras e quando você mais precisa da AMS ou da Petros, você tem essas gracinhas que a Petrobras vem com garras de leão e faz valer o que ela quer. Então, Papai Noel é coisa que a gente não acredita. E por isso estamos na luta e queremos que você também faça parte dessa luta. Não se esqueça, tá? Independentemente do que acontecer, é preciso também ter muito cuidado, porque certamente a Petrobras vai fazer valer o que ela quer, e em 2021, com a implantação de todas essas sabugosas, também teremos que eleger alguns representantes. Quantos? Não sei. Quando? Também não sei. Por mim,
certamente não teria eleição e muito menos associação. Nós continuaríamos com a AMS sendo gerenciada pelo RH e produzindo melhorias que pudessem atender tanto os usuários quanto os credenciados, sejam laboratórios, hospitais ou médicos e dentistas. É isso que a gente quer da Petrobras, que seja empática com a gente. Por fim, te agradeço muitíssimo de você ter chegado aqui, obrigadíssimo mesmo. Compartilhe esse material com teus amigos, teus colegas, teus dependentes, com todos que você puder. Aqui, salve os meus comentários, não tem nenhuma invenção. Aqui é tudo material produzido e original da Petrobras. Portanto, pode ter alguma abobrinha dita pelo anjo? Pode, mas os números são produzidos pela própria Petrobras. Te agradeço muito, mas muito mesmo, de você ter chegado até aqui. Se você ainda não é assinante do canal, assine e divulgue para os teus amigos. A gente deu uma parada, não porque a gente não quisesse fazer, mas porque não havia realmente material importante para ser compartilhado. Mas apareceu a oportunidade, a gente faz e queremos que você participe e queremos muito mais. Queremos que os seguidores do canal não sejam 5.700, que sejam 57 mil. Afinal de contas, somos 265 mil usuários e precisamos nos mobilizar. E esse canal existe para isso, para trazer notícia até você e fazer você se mobilizar. Um grande abraço, reitero o meu agradecimento a todos vocês e te convido a assistir o próximo, quando iremos falar sobre o PP3. Ok? Um grande abraço a todos.